Quer comprar calça jeans de qualidade que vai durar muito tempo? Usa o cupom Edson15 lá na Eixo Company para calça de qualidade e que vai te acompanhar por muitos anos. Link na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado também. Bom, chat, eu vou fazer aqui um pronunciamento. Na verdade, eu quero trocar uma ideia sobre verticalização. Essa semana eu soltei um vídeo que ele fez relativo barulho no meu canal, que é um vídeo falando sobre a Vila Mariana e a verticalização que está acontecendo aqui em São Paulo, né? Então aqui a gente está falando um pouquinho sobre o fim da Mariana, a crise da Vila Mariana, né? A gente falou um pouquinho aqui sobre a privatização de algumas ruas, essa é uma parada que eu falo bastante, principalmente aqui no bairro da Moca, que tem passado por isso. E esse vídeo daqui, ele gerou muitos comentários, tá? A gente tem 643 comentários, dá pra vocês verem aqui. Nem todos estão dentro do bom tom, nem todos estão na linha da bola. Muita gente xingando, muita gente falando absurdo, algumas pessoas falando coisas legais, civilizadas, outros falando absurdos. E muita gente falando, porra, esse papo de defender bairro, você é contra a verticalização, isso é um papo elitista, você é contra pobre, estão verticalizando a Vila Mariana, e isso é ótimo porque a periferia agora vai poder morar perto do centro. E eu, ao ler esse comentário, eu fico um pouco impressionado, assim, com algumas coisas sobre a verticalização, não só da Vila Mariana, mas de muitos bairros que acontecem em São Paulo, que as pessoas parecem, às vezes, estar um pouco desligadas da realidade. O processo que está acontecendo agora na Vila Mariana, de derrubarem casas e construírem prédios e verticalizarem eles, né? Criar mais prédios, onde tinha uma casinha, você destrói ele, onde tinha 4, 5 casas, você constrói um edifício. Tecnicamente, no papel, você pensaria, pô, isso daqui a gente vai aumentar o número de moradias por metro quadrado, a gente vai deixar mais fácil para a região morar, para o pessoal morar na região, né? Belinha, para. Vai ficar mais fácil para o pessoal morar na região, vai ficar mais acessível, vai ficar mais barato. É um bairro que ele é muito perto do centro, muito perto de metrô, de vias muito movimentadas. Então, pô, perfeito, né? Quem mora na periferia vai poder olhar e falar agora, pô, eu tô aqui em São Miguel e vou poder morar aqui na Vila Mariana porque vai ter mais opções de moradia. Onde antes tinham 100 casas, agora tem 1000 apartamentos, vamos supor. Porém, essas pessoas que vão por esse argumento, tem pessoas que me chamam até mesmo de elitista, né? Falam, você é elitista, tá querendo aí, né, manter a Vila Mariana apenas pros ricos e os pobres e tal. Vocês são burro? Desculpa. Porque assim, não é como se um metro quadrado na Vila Mariana tivesse ficando mais barato com o tempo, tá, filho? Pelo contrário, o metro quadrado, ele tem só aumentado. Inclusive, o metro quadrado em São Paulo, ele aumentou muito mais do que a inflação nos últimos anos. Então a gente tá falando aqui de uma parada que, assim, não é que tá ficando mais acessível, que nem deveria ser. Pelo contrário, estão verticalizando e cada vez mais fica mais caro. Então, assim, constroem mais moradias, tornam um bairro mais do hype, ele fica mais valorizado e fica mais caro ainda. O metro quadrado no Vila Mariana, ele vai de 11 a 14 mil reais. A gente chegou a ter, ó, pra você ter uma ideia, a gente chegou a ter uma valorização de quase, deixa eu achar aqui o valor, a gente chegou a ter um aumento, eu não vou ter esse dado aqui, não consegui achar ele, mas a gente teve um aumento no metro quadrado de São Paulo que foi acima da inflação, então assim, não está ficando mais barato. Ponto. Não tá ficando mais barato. E a verticalização que vem de São Paulo, ela torna mais especulativa, então quanto mais se verticaliza um bairro, mais caro ele fica. Então assim, verticalizaram a Moca. A Moca ficou mais barata do que era antes pra morar? Pelo contrário, ficou mais cara ainda. Então você tem mais opções pra morar? Sim. Está mais barato? Não. É diferente. Ah, pô, se antes eu tinha 100 casinhas pra morar, agora eu tenho 1000. Legal. Legal, isso é legal. Isso vai tornar mais fácil pra mim? Não, porque ainda vai ser mais caro e pelo contrário, vai ficar aumentando mais ainda. Mais ainda. E isso vai ficando cada vez mais caro, cada vez mais caro, cada vez mais caro. Porque quanto mais no hype está o bairro, mais caro ele vai ficando. Então se é o bairro da moda, mais pessoas querem mudar, então a gente pode aumentar o valor. E aí já é, bicho, o MDA chegou na live. Fudeu. Então assim, o preço, ele não fica mais barato. Ponto. Ponto. Então se a gente tá falando, achando aqui, porque vai verticalizar, vai tornar mais acessível para as pessoas, não vai. Pelo contrário, o que a gente acaba tendo é uma
Gentrificação do bairro. Por quê? Pensa só, Vila Mariana começa a entrar no hype. Quem morava de aluguel naquele bairro, ou quem tinha um negócio ali de aluguel, com o aumento do metro quadrado, ele é jogado pra fora do bairro. Então todo pequeno comerciante, dono de restaurante, o cara que mora de aluguel, vai ficando tão caro que vai ficando insustentável pra ele. Então ali, pô, vai ficar mais acessível. Não vai. O pobre, ele só vai morar se abrir um edifício de Minha Casa Minha Vida. Na Moca, o cara só vai vir morar na Moca se tiver o prédio de Minha Casa Minha Vida. Então se não tiver o Minha Casa Minha Vida, fudeu pro cara. O cara vai morar onde? Não vai ter onde morar. Por quê? Porque o metro quadrado aqui é caríssimo. Então, ficou mais acessível. Não ficou mais acessível, pelo contrário, ficou mais difícil. E quem antes ainda tinha a possibilidade de morar aqui, ou quem tinha a possibilidade de estar aqui, empreendendo, tendo um negócio, quem mais se beneficiaria, acaba não podendo se beneficiar disso, porque o metro quadrado vai aumentando, e o pequeno comerciante que ia olhar e falar assim, pô, isso aqui seria legal pra mim, não consegue suprir isso, por quê? Ele não consegue pagar pra ele estar lá. Tem um cara que tem uma doceria aqui perto da minha casa, que eu sempre converso com ele. E ele tava conversando comigo que ele tinha pensado em ir pra Vila Mariana. Quando ele viu o valor do metro quadrado da Vila Mariana, ele virou e falou assim, mano, não dá pra pagar. Ele falou, cara, eu queria ir pra Vila Mariana, mas infelizmente eu não consigo pagar a Vila Mariana. E aí, beleza. Então, vai ser mais acessível? Não vai. Vai ser mais barato? Não vai. Já vamos com essa. Vai expulsar pobre? Vai. Ponto. Porque muitos dos apartamentos que vão construindo, ou eles são apartamentos extremamente, tipo, 30 metros quadrados, 40 metros quadrados, por preços absurdos, de novo, especulação, ou são edifícios de luxo. Não é incomum você andar pra Vila Mariana e ver, né, 10 andares de 200 metros quadrados. A verticalização tá tornando mais fácil para as pessoas morarem. Não tá. E aí a gente vai falar do maior problema da verticalização, que é a parada que as pessoas não falam. E aí a galera veio encher o saco, xingar, reclamar, e é uma parada que as pessoas não se ligam. Eu não me importo com o clima de bairro, destruam-se todas as casas, construam prédios, deem mais moradia, o passado, foda-se o passado, tem que mirar pro futuro. Pô, beleza, pode ser. Vamos pensar o seguinte, não adianta nada tu construir numa rua que tem uma via pra ir e outra pra voltar, 50 prédios, você não tem como esses carros transitarem por lá. É o caso da Moca. Você tinha ruas na Moca que elas eram transitáveis e não eram transitáveis. Não são mais transitáveis por causa de trânsito. Você tem hoje trânsito dentro da Moca. Por quê? Porque construiu um monte de prédio em um monte de rua que não dava acesso, ou até construíram em avenidas, em lugares que, pô, consegue escoar, mas os arredores não. Então tu tem pequenas ruazinhas na Moca, que antes eram ruazinhas que eram tranquilas, hoje completamente entupidas de trânsito. E trânsito traz o quê? Poluição sonora, poluição, ilha de calor, barulho, mal-estar. Mas tem que movimentar, tem que... Mas tem que pensar como, se não tem via para as pessoas andarem, qual que é a qualidade de vida? Aí beleza, pelo menos dá pra você falar, mas se for um bairro com metrô, o cara vai poder morar um pouquinho mais próximo ao metrô. Pode ser, as pessoas não ligam pra clima de bairro, eu sei. Mas o que acontece é que o cara vai morar numa casa que no dia seguinte ele vira com o mesmo trânsito de uma avenida. E aí você tem alagamento, você tem mais lixo, você tem lugares que tem pouquíssima preocupação com escoação de água, com tudo que tá rolando. Isso que a gente não tá falando de destruição de patrimônio histórico, de patrimônio cultural, de casas que poderiam ser tombadas, casas que poderiam servir de diversos outros motivos e tudo mais, mas beleza. E aí o verdadeiro ponto, que é o que a gente não fala, existem as regiões mais populosas hoje de São Paulo, são pobres. Vai pra cidade de Tiradentes. Vai pra Capão Redondo. Vai pra Zona Sul. Vai pro Taboão. Vai pro cantinho ali da Zona Leste. A Zona Leste tem gente pra caralho na Zona Leste. Olha como é que é o metrô na Zona Leste. É um lixo. Você acha que o cara que tá no fundão da Zona Leste, ele tá indo morar na Vila Mariana? Você tá louco. Você tá louco. Você tá inventando história na sua cabeça. Pelo contrário, essa especulação que acontece, e essa é uma parada que se você parar pra estudar, realmente acontece, acaba virando muito mais uma movimentação de pessoas que vão pulando de um bairro pro outro. Esse bairro aqui não tá mais legal. Ele vende o apartamento dele, muda pro outro apartamento. Ou bota o apartamento antigo pro aluguel e vai morar no outro apartamento. É só você olhar. Olha a movimentação. A mesmas famílias que moravam no centro de São Paulo, eles saem e vão morar na região ou dos Jardins ou vão pro Morumbi.
Aí essas regiões já não são mais tão legais agora. Então eles começam a ir pra Vila Mariana, começam a ir... tem muita gente que foi pro Pacaembu também, aí já não começa a ficar mais tão legal. Eles começam a migrar pra outros lugares. E eles vão migrando, eles vão pulando. Olha como tá o Morumbi hoje. Olha como é que tá o Morumbi hoje, mano. Aqui, ó, no Butantã, perto da estação, está desse jeito. A última vez que eu fui, tinha 5 prédios que estavam em obras e um que estava sendo entregue, bem no começo da Raposo, que vive de trânsito. Exatamente, não melhora. Onde era a imprensa oficial vai ser um puta condomínio de luxo. E ali onde era a imprensa oficial na Moca, simplesmente, irmão, não tem como você escoar mais carro lá não, tá? Ali não se escoa mais carro, não. Ali vai virar um funil gigantesco. Porque eles têm a Radial Leste que anda parada. Você tem ali o viaduto ali que dá na Baixa Moca ali, perto do Glicério, que é cheio de assalto. Também não dá pra sair mais gente. Então tu vai ter uma bolha de trânsito. Quanto mais gente tu colocar ali, mais assalto você tem. E essa que é a loucura. A verticalização, ela não é um problema. O problema é a verticalização que ela não vem com uma contrapartida urbanística que seja de qualidade inteligente pra suprir aquela região. Que pense nos moradores, que pense no pessoal mais humilde que tá morando lá. Vou dar um exemplo. Você tem colégios que estão aqui na Moca, no Tatuapé, que não tem aluno. Por quê? Porque não tem mais pobre. Porque o pobre foi jogado pra fora. Você vai, olha o Colégio Galixo. Olha as escolas públicas no Tatuapé. A própria escola que minha mãe dava aula. Era uma escola que era gigantesca, que era cheia de aluno. E a escola simplesmente, às vezes, sofre pra ter sala de aula completa. Mas aí, irmão, tu vai olhar pra Zona Leste, pro Fundão da Leste, o Tamir tava falando aqui, tu tem escola que é muito aluno pra pouco professor. E aí, como é que faz? Isso é gentrificação clara. Colégios que antes tinham demandas. Eu tinha amigos meus que estavam sempre que estudavam em colégio público. A gente ia na sede de colégio público, a gente dava rolê com o colégio público. Os colégios públicos vazio. Porque não tem mais pobre morando lá. E você fala, não, a verticalização vai trazer mais pobre. Não vai. Ponto. Não vai trazer pobre. Porque não vem com outras demandas. E o Minha Casa Minha Vida não circula no mesmo fluxo. Porque pra Minha Casa Minha Vida tem 50 edifícios de luxo. Isso que eu nem vou entrar na seara de quando a gente tava tendo uma máfia aqui no centro de São Paulo de pessoas com dinheiro comprando edifícios do Minha Casa Minha Vida pra transformar em Airbnb. Pra pôr pra alugar. E aí você faz o quê? Isso que eu nem vou entrar no outro quesito, que aí já não nem mereço falar. Do cara que compra, também não sei se tem uma lei que proíbe isso, mas o cara que compra Minha Casa Minha Vida e depois revende. E o cara bota pra alugar ali. Que deve acontecer também bastante. Então, assim, a parada que a gente tá falando, assim, não é só da cultura de bairro que tá acabando, né? De você ter barulho de obra o dia inteiro, o fluxo da rua aumentando, você perdendo aquela coisa da vizinhança, você perdendo praça, você perdendo parque, você perdendo as casinhas que tinham vizinho, que tinha bem-estar, jardim, tudo. Você tá perdendo, mano, muita coisa, aumentando muito o trânsito, você não tem no fluxo. E isso não tá tornando a cidade mais acessível. Você virar pra mim e falar assim, a gente vai passar um trator na Vila Mariana inteira, demolir todas as casas e vamos construir um monte de prédio? Mas um monte de pobre vai sair da cidade de Tiradentes, vai morar ali pra chegar mais perto do trabalho? Fala, vambora. Mas isso não vai acontecer. E aí, pra galera que ser feliz aí, que ama verticalização, uma pergunta pra vocês. Por que não tem verticalização na região dos Jardins? Principalmente nos Jardins ali onde tem as mansões. Fui hoje ali, perto da Avenida Brasil. Qual que é o nome daquele bairro? É Jardins, não é? Vamos ver aqui, deixa eu ver eu fui lá hoje na Avenida Brasil. Vou mostrar aqui pra vocês, tá? Tá vendo isso daqui, ó? Isso aqui é a Avenida Brasil, certo? Isso aqui é o Ibirapuera. Tudo isso daqui, ó, é casa. Casa. Você vê só casa aqui, ó. Só casa. Jardim Europa, exatamente isso. Jardim Europa. É só casa aqui, ó. Só casa. Casa. Tá vendo que é só casa? Por que não tem verticalização nenhuma aqui? Por que você não passa aqui e não vê mais condomíniozinho baixo? Nem de 3, 4 andares, que nem você vê acontecendo na Moca, que nem você vê acontecendo... Sabe por quê? Porque a galera do Jardim Europa, eles têm uma associação de moradores que é composta por juízes, pelo Dória, por grandes bilionários, por gente rica, que faz um lobby absurdo na prefeitura que proíbe até mesmo de restaurantes serem abertos na região. Ali a gente não fala de verticalização.
Ali não pode ter verticalização, porque vai ter obra, vai ter barulho, vai ter gente esquisita, né? Ali não pode ter. Mas no bairro ali que é de classe média baixa, tal, vá, tratora tudo, destrói, arregaça aquele bairro e pau no cu da rapaziada e a galera batendo palma. Não, tu vem aqui nos comentários, mano, juro por Deus, tu vem aqui nos comentários, é maluquice. Parece que a galera, mano, não tá morando em outro rolê, mano. Parece que a galera tá morando em outro rolê, assim. Você fala, mano, não pode ser. Tipo, eu lendo os comentários, assim, é maluquice, assim. A galera falando umas doideiras, assim, como se estivesse em Nárnia, mano. Os caras falando, não, pelo menos agora as pessoas vão poder morar na Vila Mariana. Não vão. Quem que tá indo morar na Vila Mariana, pai? Olha o preço do metro quadrado lá, sabe? E assim, é uma maluquice o quanto que a galera é completamente iludida com a parada, velho. Completamente iludida. E assim, o adensamento é importante? É, pô, é importante o adensamento. Verticalização é importante? É importante. Só que assim, sem ter uma política de aumentar a infraestrutura, principalmente de ruas que tem em São Paulo, de fluxo de trânsito, ou de trabalhar um modal melhor, que é o metrô, melhores linhas de ônibus, BRT ou qualquer coisa, cara, a gente tá só piorando o problema. Sabe? Esse é o problema. E é isso, entendeu? É isso. Vai olhar o Pacaembu. O Pacaembu tá sendo verticalizado? Tá sendo adensado o Pacaembu? Não tá. E o Morumbi? Nem o Morumbi que tá um lixo, o Morumbi tá sendo verticalizado. Bem que ninguém ia querer morar naquele lixo daquele lugar. Sabe? Não do jeito que tá sendo nesses outros bairros, mano. E tirando a parte que a Vila Mariana tá fechando uma parte do estabelecimento local, que esse é o ponto. Ó, onde vai acontecer isso daí? Anota também. Rua Pinheiros. Passei hoje na Rua Pinheiros também. Tu passa na Rua Pinheiros, ela já é na metade mais do que era antes. Mas por quê? Um monte de casinha virou prédio. E faz parte, é um lugar muito hypado, a galera que é muito... Pacaembu é bairro de rico? Não, imagina. E aí tu vai ver a Rua Pinheiros, é exatamente isso. Tu constrói um monte de prédio, é uma rua que não cabe saída de carro de lá, não cabe, tipo, mais carro saindo de lá, é uma rua que já é parada. Você já tem a Rebouças ali do lado que já é parada, já tem a Avenida Brasil ali que já é parada. Tu vai enfiando mais gente lá. Sabe, pelo menos ali tem algumas estações de metrô que é importante. Só que acontece, o metro quadrado do aluguel vai aumentando. Vai aumentando. E aí o cara que tinha um restaurante, o cara que tinha um comércio ali do lado, que já tá esganado por imposto do governo, que já tá esganado com o preço do alimento, que já tá esganado com um monte de coisa, o meu irmão, cara, ele já, um mês que ele dá ruim, acabou, velho. Um mês que a vida dele dá um ruim, com um peidinho errado que ele dá, ele já não pagou aluguel. Ó, acabou. Ele quebra. Por quê? Porque ele já não consegue acompanhar mais o preço do metro quadrado. Isso sem falar que quando você tem um comércio mais popular, a galera que se muda para aquele bairro não vai nesse comércio mais popular. Prefere ir num restaurante mais hypado, de rede, ou que tenha estrela Michelin, essas porra. Então assim, esse adensamento, essa verticalização que tá acontecendo em São Paulo, ela só traz especulação, joga o pobre mais ainda pra periferia e piora trânsito e piora a qualidade de vida. E vocês bate palma. O que vai sobrar do Perdizes, o que vai sobrar da Vila Mariana, o que vai sobrar da Moca, o que vai sobrar de Pinheiros, dessa coisa daqui a alguns anos, não vai ser o que fez as pessoas mudarem pra lá. Sabe o que vai acontecer quando essas pessoas virem o que sobrou dos bairros dela? Vão ter que mudar de novo. Vão ter que mudar de novo, meu Deus. E aí tu vai pegar a política de construção de algumas cidades um pouco mais civilizadas, né? Infelizmente vou ter que estar fora do Brasil. Pega Chicago, por exemplo. Chicago, você só pode construir prédios de certos tamanhos se você trouxer algo para uma infraestrutura local. Então, tu vai construir um prédio aqui, tu tem que seguir uma série de regras, é bem chato de regras que você tem que seguir. E aí você tem que fazer o quê? Eu tenho que trazer uma praça, eu tenho que trazer aqui um mall, eu tenho que trazer um espaço para as pessoas poderem ficar aqui. Aquele bairro, aquela região, ela precisa ser beneficiada de algum jeito daquela construção, senão o cara não constrói, ponto. Entendeu? Ponto. Só que aqui não. Aqui o cara especula pra caralho, faz o que ele quer, destrói o bairro e a galera bate palma. E aí quando o bairro foi arregaçado, né? Quando vira um tatuapé da vida, né? Os caras mudam pro bairro do lado. Não, agora o legal não é mais o tatuapé, agora o legal é a Anália Franca, agora o legal é a Moca, agora o legal é o Ipiranga. E, mas como é que ficou a estrutura disso daqui? Foda-se como é que ficou esse bairro, não estamos nem aí, pô. Vocês que se fodam morando aí.
Pô, o Tatuapé, pô, o horário de pico do Tatuapé é loucura. Tu demora, às vezes, você demora mais tempo dentro do Tatuapé do que fora do Tatuapé. De tanto trânsito que é, de tanto carro que construíram no lugar que não cabia. Aproveita que você chegou até aqui, não esquece de curtir, compartilhar, se inscrever e assistir o vídeo que vai estar aqui do lado. Valeu!